Vamos ler hoje no livro de Êxodo, começando no capítulo 19. Êxodo capítulo 19, versículo 1. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Capítulo 24. Capítulo 24, versículo 1. Depois disse a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos, e obedeceremos. Então Moisés tomou aquele sangue e espargiu-o sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Versículo 15. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Capítulo 31. Êxodo capítulo 31, versículo 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós
nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Versículo 18: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Capítulo 34, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Versículo 28 desse capítulo: E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Agora no livro de Deuteronômio, e o capítulo 29. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 1. Estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel, na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. E finalmente uma leitura na Epístola de Paulo aos Gálatas, no Novo Testamento, capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Repare bem esse versículo. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Versículo 19. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, ou o descendente, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Só isso que nós vamos ler. Nossa intenção nesse estudo é pensar um pouco sobre a aliança feita pelo Senhor com o povo de Israel através de Moisés lá no Monte Sinai. Aliança que recebe mais destaque na palavra de Deus, que é mais mencionada. Se você procurar numa concordância, todas as ocorrências da palavra hebraica que é traduzida aliança, são 284. Você vai ver que essa palavra é aplicada à aliança feita com Moisés mais vezes do que é aplicada a todas as outras alianças juntas. E lá nos livros de Êxodo, Levítico e Deuteronômio, nós temos muito espaço dado na Bíblia para essa aliança. Muitos aqui sabem que os próprios títulos que nós usamos para diferenciar as 2 partes da Bíblia, Velho Testamento e Novo Testamento, referem-se justamente à velha aliança, que é aquela aliança feita no Monte Sinai, e a nova aliança, a aliança feita com Cristo. Agora, essa aliança tem algumas peculiaridades. Deus disse para Israel lá em Êxodo 19, nós lemos hoje: Vós sereis o meu povo peculiar, o povo só de Deus. Essa aliança tem algumas peculiaridades, algumas coisas
que são características dela e ela não reparte com as outras alianças. Eu queria começar pensando nessas peculiaridades, depois pensar na preparação que Deus fez para apresentar essa aliança, pensar na proposta que Deus fez e, principalmente, o mais importante para nós entendermos, pensar no propósito desta terceira aliança. Lembre que passaram-se mais ou menos 5 séculos desde que Deus fez a aliança com Abraão. Deus prometeu para Abraão que ele teria uma descendência na terra de Israel, na terra de Canaã, a terra prometida. Passaram-se quase 5 séculos, um pouquinho menos, e o povo de Israel está longe da terra prometida, está escravizado no Egito, e a situação deles é muito desesperadora. Parece que as promessas feitas 430 anos antes para Abraão não vão ser cumpridas. Mas o livro de Êxodo começa, não exatamente as primeiras palavras, mas no comecinho do livro está escrito: o Senhor ouviu o clamor do povo de Israel no Egito, e o Senhor se lembrou da aliança que ele fez com Abraão. O Senhor é o Deus que guarda a aliança e a misericórdia. Nosso irmão leu um desses versículos ontem. 7 vezes a Bíblia usa essa expressão. O nosso Deus lembra e ele cumpre aquilo que ele prometeu. E Deus então volta para o povo de Israel, tira eles da terra do Egito e Deus lhes dá esta aliança. Uma aliança que tem como primeira peculiaridade o fato de ser a única aliança que é condicional. Condicional quer dizer, tinha uma condição para que ela fosse cumprida. Nas outras alianças, Deus diz: eu vou fazer. Nesta aliança, nós lemos hoje em Êxodo 19. Deus diz: se vocês diligentemente ouvirem a minha voz, se vocês guardarem a minha aliança, então eu vou fazer. Deus estabelece uma condição para que a aliança possa ser desfrutada. É importante você entender isso, para não tentar aplicar essa velha aliança para aquilo que nós vivemos hoje. Além de ser a única aliança que era condicional, é também a única aliança temporária. As outras 4 alianças são associadas na Bíblia com a palavra eterna. Deus fala da aliança com Noé, que era uma aliança eterna. A aliança com Abraão, Deus diz, é uma aliança eterna. A aliança com Davi, Deus diz, é uma aliança eterna. A aliança feita através de Cristo, Deus diz, é uma aliança eterna. Mas esta terceira aliança não é descrita por esta palavra. É verdade que em Êxodo 31, nós vemos que o povo de Israel tinha que guardar o sábado como uma aliança perpétua. Mas o sentido ali é que o povo deveria para sempre, enquanto fosse povo de Deus, guardar o sinal da aliança que era o sábado. A aliança em si mesmo nunca é descrita como sendo eterna. Ela era condicional, ela era temporária. 2 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo fala isso. Contrastando a velha com a nova aliança, ele diz: aquilo era temporário, não foi feito para permanecer. Uma terceira peculiaridade dessa aliança é o forte caráter simbólico que ela tem, a quantidade de símbolos associados com essa aliança. A primeira aliança teve um sinal, o arco celeste. A segunda aliança teve um sinal, a circuncisão. Mas nessa aliança, você poderia passar meses estudando todas as figuras e símbolos que Deus associou com essa aliança. Tem o sinal oficial, entre aspas, estabelecido por Deus, o sábado. Mas além disso, temos também o santuário, o tabernáculo que Deus mandou edificar.
e livros e mais livros foram escritos para tentar nos ajudar a entender as muitas lições espirituais que o tabernáculo nos ensina. Além desse tabernáculo, havia o sacerdócio, uma coisa nova que Deus introduziu com essa aliança e uma coisa que cessou quando essa aliança cessou. E as vestes dos sacerdotes, as funções dos sacerdotes, tudo isso também tem muitas lições espirituais para nós. Não só o santuário e o sacerdócio, mas os sacrifícios também. O livro de Levítico se ocupa quase que só com isso, e todos aqueles sacrifícios têm figuras para os nossos dias. Lemos aqueles 12 monumentos edificados por Moisés na planície à base do Monte Horebe. Lemos do livro da aliança, em que foram escritas todas as palavras da lei. Lemos das 2 tábuas da aliança, que eu sempre pensei que continham 5 mandamentos em um e 5 em outra. Um irmão sugeriu recentemente algo que até faz mais sentido. Assim como nós costumamos fazer contratos em 2 vias, Deus fez 2 vias dos 10 mandamentos, 10 em cada tábua. Eu não sei, é só uma sugestão e realmente não faz muita diferença. Mas veja quanta coisa simbólica Deus está associando com essa aliança. E tem muitas lições que nós poderíamos tirar disso. É importante, é proveitoso se você puder estudar isso depois. Mas eu só menciono de passagem essa característica que é só dessa aliança: a quantidade de símbolos associados a ela. E uma quarta peculiaridade dessa aliança é que ela precisou ser renovada por Deus 2 vezes. Outros servos, Josué, o rei Josias, eles também renovaram a aliança, convocaram o povo, lembraram o povo da aliança, e o povo se comprometeu de novo a guardar aquela aliança. Como alguns hoje em dia gostam de renovar os votos do casamento. Mas além dessa renovação humana, 2 vezes Deus precisou renovar aquela aliança. A primeira vez foi talvez uns 2 meses depois que Deus estabeleceu a aliança, por causa do erro de Israel através daquele bezerro de ouro. Eu não tomei tempo de ler hoje, e nós não vamos entrar em detalhes disso, porque eu creio que a maioria aqui conhece bem a história. Mas só para refrescar a sua memória, enquanto Moisés estava lá no monte, onde ele permaneceu 40 dias e 40 noites, enquanto Deus estava transmitindo para ele os termos da aliança, o povo de Israel, ao pé do monte, pecou contra Deus. Arão fez um bezerro de ouro e eles praticaram idolatria. Por causa disso, Moisés destruiu as primeiras 2 tábuas da lei. E então, alguns dias depois, ele subiu de novo ao monte, ficou mais 40 dias e 40 noites e recebeu outra cópia daquelas 2 tábuas da lei. Se você ler Êxodo a partir do capítulo 19, você vai ver pelo menos 6 vezes que Moisés subiu e desceu daquele monte. 4 dessas subidas foram rápidas, mas 2 delas duraram 40 dias e 40 noites. Na primeira vez, Deus deu a ele as primeiras tábuas da lei. Na segunda vez, Deus deu para ele as segundas 2 tábuas da lei. E só um detalhe interessante: as 2 epístolas aos Coríntios, a primeira, ela faz uma referência no capítulo 10, a primeira vez que Moisés desceu do monte, nesses 40 dias. 2 Coríntios capítulo 3 faz uma referência à segunda vez que Moisés desceu do monte. E assim como há uma diminuição do padrão espiritual entre as 2 descidas de Moisés do Egito, assim você vê a mesma diminuição nas 2 epístolas aos Coríntios. A primeira vez que Moisés subiu ao monte,
ele trouxe consigo 2 tábuas que haviam sido lavradas por Deus e escritas pelo dedo de Deus. Deus deu as tábuas para ele. Quando aquelas tábuas foram quebradas, o povo de Israel perdeu alguma coisa que eles nunca mais tiveram de volta. Eles receberam de novo 2 tábuas da lei. Nas 2 tábuas estavam escritas as mesmas palavras, só que essas segundas 2 tábuas, elas foram lavradas por Moisés. Êxodo 34, Deus diz para Moisés: lavra 2 tábuas e sobe ao monte. O pecado deles fez com que eles perdessem alguma coisa que eles nunca mais recuperaram. E essa é uma lição que está em figura ali em Êxodo e que a Bíblia toda faz questão de repetir muitas vezes. Quando o cristão peca, ele tem um caminho de volta. Deus é um Deus de graça. A graça de Deus não tem limites. Mas quando o cristão peca e é restaurado à presença de Deus, o pecado que ele cometeu deixa marcas. E sempre tem alguma coisa que ele perdeu e que ele nunca mais vai recuperar. Por isso há tantos avisos na Bíblia. O ministério do nosso irmão Adir está tratando sobre isso, e é muito oportuno, muito proveitoso nós sermos alertados quanto a isso. Principalmente você que é mais jovem, tenha redobrado a atenção nessa época da sua vida. Muita coisa vai se apresentar diante de ti, e vai haver uma tentação para pecar, pode haver, sabendo que Deus pode te levantar de novo. Mas o pecado deixa marcas e traz prejuízo, mesmo quando há restauração. Então houve essa primeira repetição da aliança, e depois em Deuteronômio capítulo 29, às margens da terra prometida, quase 40 anos depois que Deus fez a aliança pela primeira vez, Deus repete os termos da aliança. Se você começar lendo Deuteronômio no capítulo 5, você vai ver que ele repete os 10 mandamentos. Depois, começando em Deuteronômio 5, até o final do capítulo 28, você tem uma longa seção daquele livro, onde Moisés está lembrando o povo de tudo aquilo que Deus falou com eles através da aliança. E o capítulo 29 diz que nestas coisas, baseado naquelas palavras, Deus fez uma aliança com eles ali no Monte Moabe, ali na terra de Moabe, além da aliança que ele fizera no Monte Horebe. Não era outra aliança, mas era uma repetição, uma renovação daquela aliança antiga. E essas 2 renovações da aliança são mais uma indicação que essa aliança não poderia durar. O povo de Israel não conseguia guardar a lei. Nunca foi a intenção de Deus que essa aliança fosse permanente. Ela era temporária. Então tem 4 peculiaridades desta terceira aliança. Agora pense rapidamente sobre a preparação que Deus fez antes de dar os 10 mandamentos, antes de fazer aliança. O Senhor nos levou para o Monte Horebe. O monte na Bíblia é uma figura de um lugar mais afastado da terra e mais perto de Deus. Agora, por favor, se você estiver dormindo, acorde só para ouvir isso. É uma figura. Não existe nenhuma vantagem em subir a um monte só por subir a um monte. Um monte não é um lugar santo. Existe muita vantagem prática em estar num lugar tranquilo para você poder meditar na presença de Deus. Mas esse lugar tranquilo pode ser um monte, um vale, tanto faz. Então, hoje em dia, não tem nenhuma vantagem nisso. Mas, figurativamente, na Bíblia, os montes são usados dessa forma. A superstição antiga dos povos falava isso. Vamos construir os templos em cima de um monte, está mais perto do céu. E essa simbologia
é apresentada na Bíblia. E estudar os montes na Bíblia, as montanhas, os lugares elevados, é um estudo que é muito proveitoso. Agora, esse monte específico, o Monte Horebe, é o único monte na Bíblia que é chamado o Monte de Deus. 7 vezes você vai encontrar na Bíblia essa expressão, o Monte de Deus. É o Monte Horebe. Um monte que fica num lugar muito isolado. Se você quiser olhar depois num mapa, é na península do Sinai, que hoje pertence ao Egito. Um lugar que não é caminho para lugar nenhum. Eu gosto da descrição que nós temos em Êxodo capítulo 3. Moisés levou o seu rebanho para atrás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Essa forma de dizer atrás do deserto dá a impressão de um lugar que é mais deserto do que o deserto. E assim é o Monte Horebe. Até hoje é uma das regiões menos populosas do mundo. Nesse Monte Horebe, a Bíblia fala de somente 3 acontecimentos. O chamado de Moisés em Êxodo capítulos 3 e 4, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. E Moisés relutou, cheio de dúvidas, cheio de medo. Em segundo lugar, a consagração de Israel, a partir de Êxodo 19, quando aquele bando de israelitas foi feito por Deus numa nação, um povo, consagrados para o Senhor. E ali no Monte Sinai, no Monte Horebe, Deus suportou a desobediência daquele povo. E séculos mais tarde, 1 Reis capítulo 19, Deus levou Elias para esse mesmo Monte Horebe. E Deus ali confirmou a fé do seu servo, um homem que estava desanimado. Horebe ou Sinai são 2 nomes para o mesmo lugar. É um monte onde Deus está tratando com o seu povo, de uma forma especial. Todas as vezes que lemos de algum acontecimento no Monte Horebe, Deus está se revelando, mostrando o seu poder através do fogo. E tem lições importantes para nós sobre a maneira como Deus trata com os seus servos ali. Mas nessa ocasião, em Êxodo 19, eu queria enfatizar o fato de Deus levar o povo deles para longe da terra do Egito até esse lugar. E Deus levou 3 meses para fazer isso. O número 3 na Bíblia é figura de alguma coisa plena, alguma coisa completa. E a lição importante para nós entendermos é que antes de fazer uma aliança com o seu povo, Deus tirou aquele povo do Egito e levou aquele povo geograficamente e cronologicamente longe do Egito. 3 meses de distância, para um lugar que fica atrás do deserto. Um lugar escondido, um lugar isolado. E lá, Deus faz aliança com eles. Isso quer dizer que o povo não recebeu os 10 mandamentos para serem libertados do Egito. O povo recebeu os 10 mandamentos porque foram libertados do Egito. A maioria das pessoas coloca os 10 mandamentos como sendo um caminho para alcançar a bênção. Deus não disse para o povo lá no Egito: aqui está a minha aliança. Se vocês guardarem a aliança, eu vou tirar vocês do Egito. Deus tirou o povo do Egito. E permita-me dizer, tirou bem tirado. Levou para bem longe. E quando eles já estavam bem fora do Egito, Deus diz: bom, eu já redimi vocês. Então agora aqui está a aliança que eu quero que vocês cumpram. A aliança não tinha como finalidade a redenção de Israel. A aliança era para o povo que já havia sido redimido. As religiões dos homens até hoje não entendem essa diferença que parece pequena, mas que é realmente fundamental. Então a preparação feita por Deus é importante. Mas rapidamente passando para a proposta que Deus fez. E eu escolhi a palavra proposta e não promessa, porque é uma coisa condicional.
Deus não prometeu, mas Deus propôs. Se vocês guardarem a minha palavra, se vocês observarem a minha aliança, então diz o Senhor 3 coisas. Vocês serão a minha propriedade peculiar, porque toda a terra é minha. Deus está dizendo, tudo que existe é meu. Eu podia escolher qualquer povo, mas por causa da aliança que eu fiz com Abraão, eu estou escolhendo vocês. Então, se vocês cumprirem a sua parte, vocês vão ser o meu povo peculiar. Vocês já estão redimidos do Egito, mas vocês podem ser a minha nação peculiar. Segundo lugar, vocês serão um reino de sacerdotes. Eu estou citando o Êxodo 19, os versículos que nós lemos no começo. E terceiro lugar, vocês serão uma nação santa. A primeira proposta de Deus fala do relacionamento deles com o Senhor mesmo. Vocês serão para mim o que nenhuma outra nação é. Vocês vão ser o meu povo peculiar. A segunda proposta fala do relacionamento deles com as outras nações. Vocês serão um reino de sacerdotes. O sacerdote é o intermediário entre o homem e Deus. E a intenção de Deus para Israel era que Israel fosse o intermediário entre as outras nações e Deus. Isso vai se cumprir no futuro. Zacarias fala das outras nações subindo a Jerusalém para poder adorar a Deus. O relacionamento deles com as outras nações. E a terceira proposta de Deus fala do relacionamento deles entre si. Um povo santo. Um povo que não viveria no pecado. Um povo que teria um comportamento exemplar. Infelizmente o povo falhou. Mas lembre que o apóstolo Pedro diz, no capítulo 2, versículos 9 e 10, que nós, os salvos hoje, nós somos a propriedade exclusiva de Deus. Nós somos um reino sacerdotal. Nós somos a nação santa. Nós somos o povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não que Deus transferiu para nós as promessas feitas para Israel. Nós já falamos isso no primeiro estudo. Não há nenhuma transferência. Mas aquilo que Israel não conseguiu cumprir, a igreja, que é uma outra entidade, um outro grupo de salvos, a igreja pode cumprir. Então Deus fez essas propostas e infelizmente elas falharam. Eu queria encerrar pensando no propósito dessa aliança. Isso vai nos ajudar a saber como que nós podemos nos comportar. Até hoje, tem pessoas que querem que nós, nessa dispensação da graça, vivamos debaixo daquela velha aliança. Muitos pensam que o sábado ainda precisa ser observado, a lei ainda precisa ser cumprida. Eu já enfatizei no começo desse estudo que essa aliança era temporária. Desde o começo ela já teve esse caráter. Nunca foi a intenção de Deus que isso continuasse para sempre. Deus está no meio da revelação do seu propósito. Das 5 alianças ele já revelou 2, e agora nessa aliança central, a intenção de Deus é mostrar para nós que nós não conseguimos atingir o padrão de santidade que Ele exige e que Ele precisa transformar as nossas vidas, como a nova aliança promete. Por isso Ele institui essa aliança de forma diferenciada. Por isso Ele diz que essa aliança é condicional. É como se Ele dissesse, bom, eu já revelei muita coisa, então vamos fazer um teste. Se vocês guardarem a minha aliança, então vocês serão a minha propriedade particular, vocês serão a nação santa, vocês serão um reino de sacerdotes. Mas Deus já sabia que o povo não iria cumprir. No próprio livro de Êxodo e Deuteronômio, Deus diz mais do que uma vez para Moisés:
quando esse povo chegar na terra prometida, eles vão desobedecer a minha aliança. Deus sabia que seria temporário. E quando nós pensamos nessa limitação da lei, nós perguntamos então, por que a lei? Quando eu digo limitação, eu quero dizer limitação por causa da nossa limitação. A lei em si era perfeita, mas a lei não podia fazer nada por pessoas imperfeitas como nós. Lembre daquele trecho tão conhecido em Romanos 7, quando Paulo fala da dificuldade que ele tinha em guardar a lei. Ele faz duas perguntas naquele trecho, e as duas ele responde da mesma forma: de modo nenhum, de forma alguma. Ele pergunta: será que a lei é pecado? De modo nenhum. A lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Versículo 12 de Romanos 7. No capítulo 13, versículo 13, ele faz outra pergunta. Então o que era bom se me tornou em morte. Quer dizer, a lei que é boa, ela é a causa da minha morte. E a resposta é não. A lei é espiritual, mas eu sou carnal. Então não há nenhum problema com a lei é perfeita. Mas quando nós chegamos no trecho que lemos em Gálatas 3, é afirmado com todas as letras: ninguém será justificado diante de Deus pela lei. A lei não pode salvar ninguém. A lei não foi dada para salvar. A primeira vez que Deus pregou o Evangelho, diz Gálatas capítulo 3 e versículo 8, foi para Abraão. E Deus pregou o Evangelho nessas palavras: em ti serão benditas todas as nações da terra. Ele fala de uma bênção que poderia ser alcançada por um intermediário. E ele fala do alcance universal dessa bênção. Todas as nações poderiam ser abençoadas, mas em Abraão, uma figura daquilo que nós temos em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê pode ser bendito através de Cristo. Então o Evangelho vem através de Abraão, não através de Moisés. E isso leva à pergunta do versículo 19. Então, para que é a lei? Se a lei não salva, se a lei não nos leva para Deus, então para que serve a lei? Romanos 7 fala sobre isso. 1 Timóteo capítulo 1 fala sobre isso. Mas uma resposta resumida para nós encerrarmos aqui no versículo 19 de Gálatas 3. Para que é a lei? O apóstolo Paulo diz: a lei foi ordenada por causa das transgressões e até que viesse o descendente. Por causa e até. Por causa das transgressões e até que viesse o descendente. A mesma palavra usada no versículo 16 para falar do Senhor Jesus Cristo. Por que Deus deu a lei? Por causa das transgressões. Não por causa da bênção, não para nos dar uma vitória sobre o pecado, mas para mostrar o pecado, para que o pecado se mostrasse excessivamente maligno, como diz Romanos 7. Antes de haver uma lei claramente escrita, alguém poderia acalmar a sua consciência. Bom, eu matei, mas ninguém falou que eu não posso matar. Eu adulterei, mas Deus nunca me proibiu de adulterar. Agora, depois que a lei foi dada, o homem era indesculpável. E a lei não tinha a função de remover o pecado. A lei tinha a função de realçar o pecado. A lei não podia perdoar o pecado,
mas a lei cutucava a consciência das pessoas. A lei fazia a consciência acordar. E como o nosso irmão pregou ontem à noite, olhando para a lei, alguém que já sabia que era pecador, podia dizer: eu sabia que eu era pecador, mas eu não sabia que eu era tão pecador. A lei foi dada não por causa da salvação, por causa da transgressão, para realçar o pecado, para que nós possamos perceber e confessar que somos pecadores. Mas além dessa finalidade da lei, por causa das transgressões, Gálatas 3:19 fala do fim da lei. A lei foi dada até que viesse o descendente. Baseado só nesse versículo, você já pode saber que não precisa guardar a lei hoje. A lei foi dada até que viesse o descendente, que é Cristo. Cristo já veio e já morreu. A lei foi dada como aio para nos conduzir a Cristo, diz o final desse capítulo 3 de Gálatas. Nós já chegamos a Cristo. A lei passou. Eu não quero dizer que agora você pode matar, adulterar e assim por diante. Mateus, capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, mostra que o padrão moral que a lei apresentou foi elevado por Cristo. Então você precisa ser mais santo hoje do que o povo de Israel no passado. A questão não é essa. A questão é que agora nós não temos a lei diante de nós como se fosse um meio para alcançarmos a bênção de Deus. A lei que só mostrou o pecado, ela já cumpriu a sua finalidade e ela passou. Então, em relação a essa aliança feita com Moisés, o ponto-chave para nós entendermos é que era uma aliança temporária, condicional. Ela cumpriu a sua função e ela passou. Deus está mostrando para o povo dele, o povo que ele já tirou do Egito, o padrão que ele espera daqueles que são o seu povo, sabendo perfeitamente que o padrão é alto demais para eles. Deus estabelece essa aliança temporária. Hoje nós estamos diante de Deus em outra base, não na base da velha aliança, não na base da lei, mas na base da graça. Mas nós podemos olhar para aquela aliança feita com Moisés. Tome um pouquinho de tempo para ler pelo menos de Êxodo 19 até 34, aquelas vezes que Moisés sobe e desce do monte. Veja como Deus descreve a aparência física. Ele fala de um sonido de trombetas, de fogo descendo do céu sobre o monte, de um terremoto balançando aquele monte, coisas assustadoras. E Hebreus capítulo 12 fala do privilégio e da responsabilidade que nós temos, porque nós não chegamos a esse monte que está fumegando e tremendo, que assustou os homens, mas nós chegamos a uma coisa melhor. E se as bênçãos que nós temos são melhores, o comportamento que Deus espera de nós também deveria ser melhor. Que nós possamos ter o desejo de agradar a Deus, mas principalmente o que eu queria enfatizar, para nós entendermos que essa velha aliança, essa aliança feita com Moisés no Monte Sinai, ela passou. Ela era temporária e o tempo dela já se foi. E nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que Deus nos ajude a entender essas coisas. Amém.